Graça e paz. Amém. Deus seja louvado, engrandecido, pois Ele está no meio de nós. Eu gostaria mais uma vez de agradecer pela oportunidade do pastor, da nossa congregação, de poder estar aqui trazendo uma palavra para a nossa igreja, e não só para a nossa igreja, como também os irmãos que nos acompanham nas redes sociais. E eu queria que os irmãos pudessem abrir a escritura no Evangelho de João, no seu capítulo 14, no verso 27. Baseado em todo esse contexto que nós hoje vivemos, seja ele aqui no nosso estado, ou seja ele em todo o mundo, a gente vive momentos preocupantes e momentos que a gente tem que estar fazendo meditações na Escritura do Senhor para podermos achar explicações essas que o mundo, ele procura falar conosco e até talvez nos doutrinar, mas que a verdadeira explicação para certos eventos que acontecem tanto nas nossas vidas, como por onde quer que nós estamos, nós só temos na Escritura Sagrada. E é por isso que hoje o Senhor tocou em meu coração para trazer esse texto, que está no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 27. Vamos estar lendo João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Senhor, mais uma vez eu peço a iluminação do Teu Espírito Santo, Pai, para que neste momento eu venha falar da Tua Sagrada Escritura e ser fidedigno à Tua palavra, Senhor. Me ilumina, fala comigo neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, amém. O contexto de João 14, ele começa com Jesus encorajando os discípulos, no qual ele fala que eles não viessem a turbar os corações deles, e que eles crescem em Deus e crescem também nele. Porque a verdade, irmãos, e aí eu posso falar que o irmão Gil trouxe essa mensagem há mais ou menos 15 dias atrás, uma mensagem, por sinal, Deus usou tremendamente o nosso irmão para trazer essa palavra. E como ele muito bem colocou, essa passagem, o Senhor Jesus, ele está tipo que advertindo, encorajando os discípulos e dizendo a ele que não há outro caminho, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Apesar de muitos deles estarem andando com Jesus, mas ainda terem uma certa dúvida de que caminho deveriam tomar. E eles ainda não tinham, talvez, a ideia de que quem estivesse andando com eles ali era o verdadeiro Deus encarnado. Tanto que ele chega e diz que quem vê a ele, vê ao Pai. Ele fala isso com Felipe. Mas, vamos seguir à frente. O que está acontecendo aqui é que o tempo de Jesus, ele já está, tipo que quase chegando ao que a Escritura vai falar,
que ele teria que ser crucificado, que ele teria que morrer, para que daí em diante nós pudéssemos estar livres do pecado, através do seu sacrifício. E só que o Senhor faz uma promessa aos seus discípulos, e ele diz que não os deixariam sós, que ele iria para o Pai, ele iria preparar a morada, mas ele voltaria, porém, ele não os deixaria órfãos, ele deixaria o Consolador, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber porque não vê e não o conhece. E com isso ele está dizendo que daqui a um tempo o Senhor não estaria mais na presença deles, mas que tudo que ele ensinou, ele deixaria este Consolador, o Espírito Santo, que estaria com eles para lembrar-vos de tudo aquilo que o Senhor os tinha ensinado. E aí Jesus pede: não se turbem os vossos corações, permaneçam firmes, não deixarei órfãos. E aí o Senhor vai no verso 27 e dá essa palavra aos discípulos. E essa palavra eu queria dividir em 3 partes hoje, para que a gente pudesse entender o que é que Jesus estava querendo dizer aos seus discípulos. E a primeira parte seria: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O que é que será que o Senhor está querendo dizer com isso? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Se a gente parar para analisar, a gente sabe que o profeta Isaías, 700 anos antes do Senhor vir à terra encarnado, Isaías já dizia no seu capítulo 9, que o Senhor Jesus, que viria aquele que seria o príncipe da paz. Isaías também disse que sob o trono do reino dele, seria estabelecido um reino de justiça e retidão, desde agora e para sempre. E ele fala que o zelo do Senhor dos Exércitos faria isso. Mas, irmãos, que paz é esta que o Senhor Jesus está prometendo aos seus discípulos? E aí, eu tenho que trazer para nós também, até porque nós somos discípulos do Senhor Jesus, o que é que tem tirado a sua paz? O que é que faz com que você não tenha paz? E uma pergunta que eu queria fazer: será que você sabe realmente o que é a paz? A paz que o Senhor, a paz de Cristo, a paz que o Senhor Jesus está falando com seus discípulos? O Senhor discípulo promete uma paz que não é uma paz que signifique ausência de conflitos, porque podemos ver hoje no nosso contexto, até no nosso país, a gente ouve: o nosso país, o Brasil, é um país que tem paz com todos. Não é verdade? Por quê? Temos paz com todos,
porque não temos guerra com ninguém. Mas será que essa é a verdadeira paz que o Senhor Jesus estava falando aos seus discípulos? De forma nenhuma, meus irmãos. O Senhor Jesus estava prometendo uma paz muito maior, uma paz maravilhosa, a qual nenhum sentimento pode expressar essa paz que o Senhor Jesus estava prometendo. Ele estava prometendo uma paz que não era momentânea, ou uma paz que não era pautada numa ausência de conflitos. Até porque muitos que esperavam o Messias, eles esperavam um rei. E quando eles pensam que o Messias vem fazer um reino de paz, eles estão associando a paz que o Messias traria a o Senhor vir à terra e derrotar Roma, que era o reinado que, estava suprimindo o povo de Deus, debaixo do seu poder. Mas Jesus, irmãos, Jesus não é o príncipe da paz, porque ele veio trazer esse tipo de paz à terra. O Senhor Jesus, ele vai falar que a paz que ele vem trazer é uma paz muito maior, que é uma paz atribuída ao poder de Deus na vida de um cristão. É uma paz que não é momentânea por ausência de conflitos, não é um sentimento de bem-estar, e sim a segurança de que estamos nas mãos do Deus eterno, mesmo em meio às tempestades, e que, irmãos, mesmo não tendo o controle da situação, confiamos que o Senhor está no controle e nos dá essa paz. E aí eu quero abrir um parêntese nesse momento e falar. De repente, eu não conheço algum irmão, eu não conheço as pessoas que estão, de repente, nos assistindo nesse momento, mas o que eu quero dizer da parte de Deus é que eu não sei se você está tendo paz na sua vida nesse momento, eu não sei o que é que está acontecendo na sua vida, eu não sei se os seus filhos não estão te dando paz, eu não sei se a sua família, se o seu marido, se a sua esposa te deixa em paz, mas eu quero te dizer nesse momento que o Senhor está nos convocando para uma paz que excede todo o entendimento, que é uma paz que não é pautada em um sentimento de paz momentâneo, mas um estado de espírito. A paz de Cristo, como eu já falei, ela não está atribuída a coisas temporais. E Jesus diz isso aos seus discípulos, que tenham paz nele. Até porque ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E quando o Senhor Jesus, ele vai falar para os seus discípulos que tenham paz nele, ele diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. João 16, 32 ao verso 33. Está vendo, irmãos? O Senhor Jesus, ele não atribui a paz dele às coisas temporárias, às coisas momentâneas,
a um sentimento de coisas que de repente está nos afligindo. Até porque nessa passagem ele diz, eu tenho-vos dito isso, para que em mim, em Cristo, para que em Cristo para que em Cristo todos nós tenhamos paz, porque no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A paz de Cristo, irmãos, ela vem de dentro para fora. E essa paz, a gente pode estar vendo em Gálatas, no capítulo 5, que ela é a terceira característica do fruto do Espírito. E aí você pode me perguntar, essa característica do fruto do Espírito, aliás, o fruto do Espírito, que são 9, que na verdade é um fruto só, dividido em 9, é como se fosse, como o reverendo Hernandes Dias Lopes disse, ela pode ser dito como se ele fosse uma tangerina, que é uma tangerina, mas nessa tangerina você tem vários, bagos na tangerina. Mas a tangerina ela não deixa de ser uma só, porque ela tem 9 ali dentro ou mais. Isso é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, essa paz que o Senhor ele nos fala nessa noite, é uma paz que é uma paz intrínseca, que é uma paz que vem de dentro para fora. E aí eu lhe pergunto, você tem tido essa paz? Não precisa responder. Nós temos tido paz dentro de nós? Essa paz, ela só pode ser sentida verdadeiramente por aquele ao qual foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Porque essa paz, ela é uma característica do caráter de Cristo em nós. E ela jamais pode vir de fora para dentro. Ela vai de dentro para fora. Mas eu sei, irmãos, que muitas vezes, e no nosso cotidiano, várias coisas acontecem que vêm, de uma certa forma, querer tirar a nossa paz. As aflições, as nossas obrigações, a criação com nossos filhos, o nosso casamento, situações que têm que ser resolvidas. E, infelizmente, nós não temos como resolver. E isso é normal. Até o próprio Senhor Jesus fala que no mundo nós teremos aflições. Mas o problema é em quem nós temos colocado a nossa esperança para vencer os obstáculos e ter paz. Será que você só tem paz quando chega no dia 30, que seu dinheiro cai na sua conta? Tem gente que recebe dia 30, tem gente que recebe dia 10, Dia 5. Será que sua paz está só nisso? Até a irmã. Será que a sua paz está atribuída a quando você veste uma roupa e alguém passa e diz: você está bonito? Você está bonita? E aí você passa o seu dia em paz? Não, irmãos.
A paz que o Senhor Jesus fala conosco essa noite é uma paz que vai muito maior. É uma paz que excede todo o entendimento humano. E a Bíblia diz que o mundo não conhece essa paz. E como eu disse, muitas vezes a nossa paz, ela é ameaçada por muitas coisas, como eu falei. E eu queria trazer agora algo que parece até contraditório. Porque ao mesmo tempo que o Senhor diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Quando o Senhor chega em Mateus, no capítulo 10, no verso 34, o Senhor vai dizer o seguinte: não penses que vim trazer a paz. Não vim trazer paz, mas espada. E aí, muitas pessoas podem pegar esse texto e achar que seria uma contradição do Senhor dizer que Ele é o príncipe da paz, que Ele nos deixa a paz, que a paz dele Ele nos dá, mas que depois Ele diz que não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada. E aí a gente tem que entender esse contexto desse texto, porque senão a gente vai se atrapalhar. E diz que texto fora de contexto é pretexto e heresia. O pastor sempre fala isso aqui. E aí, esse texto vai dizer, assim, os inimigos do homem, aí ele fala, pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre filha e sua mãe, entre a nora e a sogra, assim, os inimigos do homem serão os da própria casa. E aí, deixa eu explicar logo esse negócio, para daqui a pouco o pessoal não querer chegar em casa e dizer que a gente está dizendo aqui que, o irmão André pregou lá que meu inimigo é o senhor, meu inimigo é a senhora. Não estou dizendo isso. O que o Senhor está dizendo é que, muitas vezes, quando nós estamos num ambiente na qual temos pessoas que não coadunam da mesma fé que nós, e quando a palavra de Deus ela é colocada nesses ambientes, porque a palavra de Deus é espada, ou não é? Quando a palavra de Deus é pregada nesses ambientes, muitas vezes ela causa conflitos. E aí é o sentido quando o Senhor Jesus vai dizer que quando o pai vai ficar contra o filho, a filha vai ficar contra a mãe e a nora contra a sogra, porque neste momento em que a palavra é pregada e ele ainda não foi alcançado pelo Evangelho de Cristo, ele jamais vai aceitar o testemunho da palavra de Deus, porque a Bíblia própria diz que o homem natural, aí seria o homem e a mulher, eles não conseguem entender a palavra de Deus, parece loucura para eles. E aí mais abaixo, quando o Senhor vai dizer, quem ama mais o seu pai ou a sua mãe do que a mim não é digno de mim, ele não está dizendo que a gente não deve amar o pai e não deve amar a mãe, muito pelo contrário, temos que amá-los. Porém, o amor que devemos ter ao Senhor e à tua palavra, ele tem que estar em primeiro lugar. O Senhor não negocia essas coisas. E o Senhor, no contexto no qual Ele fala aos discípulos, Ele explica de uma forma bem didática, e Ele fala que eles teriam que lidar com mais diversas reações por parte de pessoas, principalmente da família, porque de repente quando ele chegasse na família dele, que ele fosse falar da palavra dele, ele podia ter algo contrário àquela palavra que ele está falando. E eles enfrentariam muita dificuldade no discipulado, pois, com certeza, muitos deles não aceitariam a mensagem do Evangelho. E aí, muitas pessoas, de repente, alguém que está nos assistindo, ou até algum irmão, pode ter alguém na sua família que não seja um cristão ainda, e que possa estar passando por isso. Então, não existe uma contradição
nessa questão da paz que o Senhor nos dá, e quando ele fala da espada. Mas, irmãos, eu queria agora passar para a segunda parte. Antes disso, eu quero dizer que, independentemente do que tem tirado a sua paz, o Senhor, Ele é maior do que os nossos problemas. Ele é maior do que tudo aquilo que vem a tirar nossas paz. Então, o que resta a nós é o quê? É primeiramente colocarmos nas mãos do Senhor todas as nossas demandas, tudo aquilo que tem nos causado ansiedade, tudo aquilo que tem tirado o nosso sono, ou seja, que tem tirado a nossa paz, coloquemos a partir de hoje na mão do Senhor. E se por um acaso alguém hoje que está aqui, está passando por alguma situação dessa, eu quero dizer, o Senhor, através da palavra dele, diz que só Ele pode nos dar a verdadeira paz. E aí na segunda parte ele diz que o Senhor vai dizer que não, ele diz, se a primeira parte ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, na segunda ele vai dizer, não vou lá dou como o mundo dá. E o que é que será que Jesus está dizendo? Quando ele fala que eu não vos dou a paz como o mundo dá. E aí nós temos que entender que o mundo que o Senhor está falando é o sistema que nós vivemos, que é o sistema mundano, o sistema carnal que existe na nossa sociedade. E temos que ter a certeza também, irmãos, que o Senhor diz em João 15, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. É algo espiritual, irmãos. E nós temos que estar preparados para isso. Porque o reino que o Senhor nos chamou, como Ele mesmo diz em João 18, não é um reino que é deste mundo. Ele diz que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Só que o mundo odeia a verdade. Se você vive pela verdade, que é a verdade de Cristo, e você tem paz em Cristo na verdade, saiba que você está vivendo num mundo de mentira. Você está vivendo num mundo onde a verdade é relativa. As pessoas dizem, você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Quem é você para querer impor a sua verdade a mim? É isso que nós ouvimos. E isso é muito claro nos nossos dias. A humanidade está sempre contrária à palavra de Deus, porque a palavra de Deus confronta o pecado e o pecador. Eles não aceitam o testemunho de Cristo. E aí o Senhor vai dizer, o mundo odeia vocês, porque antes eles odiaram a mim. Eu não sou deste mundo, porque se eu fosse deste mundo, eles não me matariam. E assim como Ele fez comigo, Ele me odeia, eles odiarão a vós, porque vocês são os meus discípulos. E aí, irmãos, nós não podemos ficar depressivos em relação a isso. Nós temos que aceitar esta verdade. Não estou dizendo que você vai sair daqui hoje e vai dizer, ó, já estou sabendo que você me odeia, já estou sabendo que aquele colega de trabalho ali não gosta de mim. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que quando nós formos injuriados, o Senhor diz que bem-aventurados somos quando fores injuriados e falarem todo mal acerca de vós por causa do meu nome. O mundo vive uma falsa paz, e essa paz não vem de Cristo.
O mundo vive um sentimento momentâneo de bem-estar. E o mundo vai procurar as diversas coisas para poderem ter uma paz. Eles vão procurar as drogas, com um falso sentimento de paz, de ter paz. Eles vão procurar o álcool. Eles vão procurar uma vida promíscua. E eles vão procurar até o carnaval que vai acontecer agora em fevereiro. Como já tem muita gente aí na expectativa de qual vai ser talvez a música, talvez isso, talvez aquilo. Eu falo porque há alguns anos atrás, antes de eu me converter, eu também fazia parte. Então eu tenho propriedade para falar. Mas a paz que o Senhor nos fala, irmãos, ela não é um sentimento, ela é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. O Senhor quer implantar em nós, Senhor, irmãos, a paz dele, que é um fruto do caráter de Cristo em nossas vidas. O Senhor diz que o desejo dele é que nós pareçamos com ele. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É a terceira frase que o Senhor vai falar em Mateus 14, 27. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa foi uma promessa do Senhor aos seus discípulos. Ele, inclusive, ele fala no capítulo 1, no capítulo 14, no verso 1, ele vai falar, não se turbe os vossos corações, e no verso 27, agora ele repete, diz, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. O que é que ele está dizendo? Meus discípulos, creiam em mim. Creiam em mim. Acreditem no testemunho que eu estou dando a vocês. Não fiquem com medo, não fiquem aterrorizados. Não fiquem atemorizados, porque a paz que excede todo o entendimento, que está em Filipenses 4, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E que paz é essa que excede todo o entendimento? É aquela paz que, embora estejamos fragilizados pela dor, há um equilíbrio mediante essa luta. E aí tem um jargão muito conhecido que a gente ouve, muitas pessoas dizer, essa luta não é para te matar, não é a gente ouve esse jargão sempre, mas é para te fazer crescer. É meio controverso, mas o que é que essa paz que excede todo o entendimento, é algo que vai além da nossa capacidade, é algo superior, dada por um ser superior, que é o Senhor Jesus. Mas ele é tão maravilhoso, que ele pega um atributo desse comunicável e nos dá a paz. E eu, nesse momento, eu queria falar com os irmãos o testemunho de uma história que me impactou muito. Já que a gente está falando de uma paz que excede todo o entendimento, eu vou tentar, através desse testemunho rápido, estar mostrando aos irmãos na prática. É o testemunho de um homem chamado Oreyton Sparfor. Oreyton, ele era um advogado e um empresário, rico,
um advogado, um empresário rico de Chicago na época, na década de 1860. Ele vivia com a esposa Ana e seus 5 filhos, e era um cristão devoto. Em 1870, uma série de eventos começaram a acontecer em sua vida. Primeiro evento, o seu filho de 4 anos morre de uma doença. Ele perde um filho de 4 anos. Ele tinha um filho homem e 4 filhas mulheres, 5 filhos. E ele perde esse filho. Um ano depois, em 1871, acontece um incêndio em Chicago, onde ele tinha as propriedades dele, que destruiu praticamente todas as suas terras, toda a sua propriedade, todo o seu patrimônio, praticamente foi destruído pelo fogo. E a sua economia de uma vida inteira foi consumida pelo fogo. E aí o que foi que Spafford fez? Com o propósito de encorajar a sua família, ele resolve fazer uma viagem com a esposa e as 4 filhas para a Inglaterra, para assistir à pregação do evangelista D.L. Moody. No último instante, quando eles estão para embarcar no porto, ele recebe uma ligação e, devido a assuntos profissionais, ele chega para a família dele e diz: vão na frente, pois eu encontrarei vocês em breve, pois eu não quero estragar as férias da família. E aí ele manda que vá a esposa dele nessa embarcação com as 4 filhas dele, e ele fica para poder resolver as questões profissionais, e logo em seguida ele fica de viajar. Só que o que é que aconteceu, irmãos? Aconteceu que o navio que a sua esposa e suas filhas estavam colidiu com outra embarcação, afundando em apenas 12 minutos, ceifando a vida de suas 4 filhas e mais 222 pessoas que estavam nessa embarcação. Difícil, né? Eu acho que muita gente aqui, eu acho que já tinha, Senhor, já tinha largado Cristo já tinha, só que não acabou. A embarcação afunda em 12 minutos, ceifando a vida de suas 4 filhas e mais 222 pessoas. Sua esposa Ana sobrevive e consegue enviar um telegrama para ele, para Spafford, relatando o incidente, contendo apenas 2 palavras em sua mensagem: salva sozinha. São as mensagens que Ana, a esposa de Spafford, manda para ele. O telegrama: salva sozinha. Esse desastre, irmãos, naval, foi até o náufrago, foi o pior desastre naval da história, até o náufrago do Titanic, 40 anos depois, mais tarde. E aí Spafford embarca em outro navio para encontrar sua esposa. E quando Spafford ele embarca em um navio para encontrar a sua esposa, quando ele vai passando pelo lugar onde aconteceu o desastre e as suas filhas morreram, no mesmo momento, que ele passa, ele escreve essas palavras:
paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, oh, sei o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E essas palavras faladas por Espáfor em um momento tão difícil da sua vida, elas serviram para que abençoasse a vida de muitas outras pessoas, inclusive as nossas hoje. Até porque essas palavras faladas por Espáfor, mediante a tanto problema, tanta desgraça na sua vida, da sua família, elas deram o sentido da composição do hino do cantor cristão 329. E essa história a gente chega um pouco a meditar até na história de Jó. E vendo essa história, meus irmãos, a gente consegue ver qual é a paz, a verdadeira paz que o Senhor Jesus, Ele nos dá e que excede todo o entendimento. É que no momento totalmente contrário, no momento totalmente que nós poderíamos estar, que Espáfor poderia estar reclamando e até dizendo que abandonaria o Evangelho, é o momento que ele mais se fortalece no Senhor. E ele no final diz: sou feliz com Jesus, meu Senhor, que feliz com Jesus sempre sou. Irmãos, e se a nossa fé ela for madura o suficiente e tivermos dentro de nós essa paz que excede todo o entendimento, nós diremos: seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Eu quero agradecer a oportunidade e que o Senhor continue abençoando os irmãos e a nossa igreja em nome de Jesus. Amém.